Nós vamos continuar nossa conversa sobre o tema interligados. Obrigado, meu querido. Interligados no amor. E a pergunta de ontem foi: o que é esse amor? Se Paulo fala ali em Colossenses 3, no versículo 14, que é o tema, a divisa desta conferência, que acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A pergunta para nós era: o que é o amor? E nós vimos o que é o amor. Deus é amor. E desse Deus que se doa e que vive desde a eternidade numa relação eterna de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em que o Pai gera ao Filho em amor e que o Pai e o Filho geram o Espírito Santo em amor na eternidade, sendo que não houve um tempo em que o Pai não tivesse gerado o Filho e o Pai e o Filho não tivessem gerado o Espírito. Uma relação eterna de amor, e essa relação e esse amor que é gerado em nós, uma nova vida que é gerada através do amor. É isso que nos impulsiona a servir, nos impulsiona a perdoar, nos impulsiona a viver juntos. Vimos isso ontem. E hoje nós vamos retornar à primeira carta de João. Eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 2. Na primeira carta, 1 de João, no capítulo 2. Versículos 15 a 17. 15 a 17. Porque se nós entendemos o que é o amor, nós precisamos entender também que esse amor hoje, em nossa cultura, em nossa sociedade, ele tem sido banalizado. O que nós temos feito com o amor que Deus nos dá? O que nós temos feito com o conhecimento desse amor? Essa vai ser a nossa ênfase hoje pela manhã. Se coloque de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus e o Deus da palavra, palavra inspirada, inerrante, infalível, poderosa palavra de Deus. Eu lerei, os irmãos acompanhem comigo. Nos diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor, da Tua palavra. Foi lida aqui em comunidade. E nós agradecemos ao Senhor por ela. Agradecemos porque o Senhor se revelou a nós, se revela a nós. E pedimos que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra no nosso coração. Será exposta aqui com muito temor e tremor do Senhor e da Tua palavra. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Um grupo de alunos da primeira série foram visitar um famoso hospital da cidade. Eles andaram pelos corredores, pelos consultórios, visitaram as salas de cirurgia, a ala da maternidade, conversaram com os médicos e os pacientes sobre a rotina do hospital, como que funcionava,
como que as coisas aconteciam, como que os médicos lidavam, os enfermeiros lidavam com as situações que chegavam. E depois de completarem, aquelas crianças completarem o tour pelo hospital, a enfermeira que os estava acompanhando, quis saber se alguém tinha uma pergunta. Deu espaço para perguntas. E um garotinho, ele levanta a mão e ele pergunta: por que as pessoas aqui estão sempre lavando as mãos? Por que eu olho e todas as pessoas daqui, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que trabalham na limpeza, eles estão sempre lavando as mãos? E a pergunta inusitada trouxe até risadas, um clima de riso. E logo depois a enfermeira, com muita sabedoria, respondeu. Ela disse: eles estão sempre lavando as mãos por 2 motivos. Primeiro, amam a saúde, e em segundo, detestam os micróbios. Primeiro, amam a saúde, e segundo, detestam os micróbios. A resposta dessa enfermeira nesse pequeno conto nos traz uma realidade. Em diversas áreas da vida, amor e aversão vão andar juntos. O marido que ama a sua esposa, por exemplo, vai detestar o que lhe poderia fazer mal. Não há aqui um marido em sã consciência que vai amar o que faz mal à sua esposa, a sua joia preciosa, o cônjuge que Deus colocou sob os seus cuidados. Outro exemplo, um pai ou uma mãe que ama o seu filho vai detestar tudo aquilo que possa prejudicá-lo. Sim ou não? Amor e aversão muitas vezes andam juntos. Isso é presente em todas as áreas da vida, muitas áreas, inclusive na nossa relação com Deus. Principalmente na nossa relação com Deus. Salmo 97, por exemplo, no verso 10, vai nos dizer: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Romanos 12, no versículo 9, Paulo vai nos dizer: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, há uma íntima relação entre amar a Deus e detestar aquilo que Ele detesta. Nós amamos a Deus, e ontem vimos um pouco que amar a Deus, segundo o próprio Deus, tem a ver com obediência. Eu amo a Deus se eu obedeço os seus mandamentos. Não é palavra do pastor Natan, é palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não adianta levantarmos as mãos ou termos uma vida de muita emoção quando estamos juntos, e não que isso seja demérito, não, mas que o nosso amar a Deus é comprovado pela nossa vida de obediência. E uma vida de obediência inclui renunciarmos, inclui detestarmos o que Deus detesta, o que Ele não quer. E esse é o contexto do texto em que lemos. Expliquei ontem um pouco do panorama da carta de João. João lida com a heresia do gnosticismo e com um grupo
de irmãos que se dividiu e que estava causando contenda porque não acreditavam, e não somente não acreditavam que Jesus não era Deus, não era o Deus encarnado, mas pregavam isso com afinco. Então imaginem os pastores aqui presentes nesse púlpito, pregando que Jesus não é Deus, Jesus não se encarnou. Na verdade, Jesus foi apossado ali pelo Espírito de Deus e fez coisas muito boas, mas Jesus não era Deus. E a cabeça daqueles irmãos ficavam confusas. E aquele grupo de pessoas trouxe muitas dificuldades ao pastor João, ao apóstolo João. E ele escreve a sua carta com foco no amor e com foco na encarnação do amor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o amor que se encarnou. Porque Deus é amor, e nisto se manifestou o amor de Deus a nós, em que Cristo Jesus veio aqui, viveu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa santificação. Essa é a mensagem do Evangelho, e João vai frisar isso e reafirmar isso no coração daqueles irmãos. E no versículo 7 a 11, nós vemos João falando para este povo que eles precisavam praticar o amor. Mas o tipo certo de amor, o que ele vai chamar de novo mandamento, ele vai dizer: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Lembrem-se, João está dizendo para aquelas igrejas, lembrem-se do que nós ensinamos a vocês. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse mandamento é contido no amor aos irmãos. Então, amor não é sentimento, amor é mandamento. O apóstolo João está dizendo àqueles irmãos: vocês devem amar uns aos outros. Não é opcional. Então, eu vou optar, eu vou escolher amar. Então eu vou chegar na Igreja Batista do Barro Preto ali e eu vou escolher amar. Eu vou amar fulano, mas eu não vou amar ciclano. Eu vou excluir fulano, mas vou me achegar ao Beltrano. Não faz sentido isso no povo de Deus. Nós devemos amar. Esse é o amor que Deus quer de nós. E o amor que Deus se agrada. Amor fraternal. Uma igreja que ama. Uma juventude que ama, que serve, que busca a Deus, que ama, que obedece aos seus mandamentos. João vai encorajar esses irmãos a viverem nesse amor. João traz ânimo para uma igreja cansada, para uma igreja dividida, para uma igreja confusa. Nos versos 12 a 14, ele vai dizer: filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Coragem! Seus pecados estão perdoados, olhem para frente, sigam em amor, deixem as contendas para trás, deixem as dúvidas para trás, sigam em frente. Pais, verso 13, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês têm
vencido o maligno. Ah, meus irmãos, a nossa juventude precisa vencer o maligno em nome de Jesus. E rejeitar tudo que o maligno nos oferece. E na vida de vocês me dirijo agora, em especial aos jovens e adolescentes. A época em que o mal mais vai se levantar é essa. E vai ser tanta coisa oferecida a vocês. E coisas que aos olhos humanos têm ar de prazerosas. Fuja disso, no nome de Jesus. Versículo 14. Filhinhos, eu escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pai, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Olha como o apóstolo João encoraja aqueles irmãos a viverem no amor, a viverem interligados neste amor, em cuidado mútuo, em zelo mútuo, em submissão mútua, servindo uns aos outros. E aí sim, no versículo 15, João começa a alertar aqueles leitores para o fato de que existe um tipo errado de amor, um amor que Deus detesta, o amor pelo que a Bíblia chama de mundo. Ele vai dizer no verso 15, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas que mundo é esse? Qual é o amor que Deus nos diz que nós não podemos ter? Que mundo é esse? E na Bíblia, nós podemos ter 3 sentidos para a palavra mundo. Primeiro, a totalidade da criação. Os autores bíblicos muitas vezes vão utilizar a palavra mundo para dizer a criação de Deus. O universo, os planetas, as estrelas, a humanidade. Deus nos amou, entregou o seu Filho em nosso lugar. E terceiro, a palavra mundo pode significar sistemas, setores, esquemas corrompidos da nossa sociedade. Não só esquemas corrompidos, mas estruturas que se colocam em oposição a Deus e a sua palavra. E é desse terceiro sentido que o apóstolo João está nos dizendo. Esse mundo vai se referir como um sistema espiritual invisível que é contrário a Deus e contrário a Cristo. Por isso a ênfase de João na sua primeira carta aos anticristos. Todo aquele que pregar um evangelho diferente, que não pregar e não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse é anticristo. É uma pessoa anti-Deus, hostil a Cristo, hostil à mensagem do evangelho. E nesse ambiente, meus irmãos, imperam valores, imperam princípios que fogem completamente da vontade de Deus. Sabe a notícia ruim nesta manhã? É que infelizmente nós convivemos ainda nesse mundo, nesse sistema caído. Nós vivemos em um mundo que é muito bom, a criação de Deus, em que nós usufruímos de coisas muito boas que Deus nos dá. Mas mesmo essas coisas boas que Deus nos dá, nós enxergamos a mancha do pecado. É um mundo caído, é um sistema caído. E consequentemente, automaticamente, as nossas concepções de amor também são
caídas. Também são manchadas pelo pecado. É por isso que a igreja é acusada injustamente de ser uma comunidade do ódio e não do amor, da exclusão e não da inclusão. Já ouviu isso? Ah, não, eu não vou no culto não, porque não, vocês são muito exclusivistas, vocês não são inclusivos. Não, vocês não demonstram o amor. Vocês gostam de discursos de ódio. Está na moda essa frase, né? Discurso de ódio. Isso é fruto de uma sociedade, de um sistema caído que deturpa o que é o amor. E coloca o amor em uma simples passividade daquilo que Deus diz que é errado, daquilo que Deus diz que é pecado. E Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, João, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, que nós não podemos amar este mundo. Ou seja, existem coisas que nós não podemos dar o nosso amor, dar a nossa atenção, dar a nossa prioridade. E ele diz justamente isso porque existe a possibilidade de amar aquilo que Deus detesta. E meus irmãos, eu falo aqui com muita sinceridade. É possível sim um cristão manter-se afastado de diversões impuras, de lugares suspeitos e ainda assim amar o mundo. E ainda assim ter um coração secularizado. Um coração em que Deus não tem a devida importância. Um coração em que Deus não tem o devido amor. É uma inclinação no nosso coração em que nos leva a amar mais as estruturas contrárias a Deus do que o próprio Deus. Nós, muitas vezes, interpretamos a palavra pecado como quebra da lei de Deus. E sim, é uma quebra da lei de Deus. Mas nós vemos pouco pela perspectiva da quebra do nosso relacionamento com Deus. Nós focamos muito no jurídico e esquecemos do relacional. E eu quero dar um exemplo aqui do falecido pastor Tim Keller. Esse é o livro Igreja Centrada no Evangelho. E ele conta a história de um jovem que saiu para a sua faculdade e a sua mãe deu alguns conselhos, algumas ordenanças para esse jovem. Você precisa ficar longe de festas, longe de distrações, longe de coisas que vão fazer mal. Você precisa se concentrar nos estudos e você precisa ser uma pessoa honesta e usar os recursos da família com sabedoria. Esse foi o combinado. Esse foi o mandamento daquela mãe para aquele jovem. E durante 5 anos de faculdade, esse jovem cumpriu essas determinações. Mas, dentro desses 5 anos de faculdade, esse jovem não mandou uma mensagem para sua mãe. Esse jovem não ligou uma vez para sua mãe perguntando como ela estava. Esse jovem não a visitou nenhuma vez nas férias. Esse jovem simplesmente ignorou que ele tinha uma mãe. Mas ele cumpriu todos os requisitos que essa mãe pediu. E eu te pergunto, esse jovem amou a sua mãe? Sim ou não? Não.
Porque não houve relacionamento. Nós focamos muito na lei, esquecemos do relacionamento. Pecado é quebra do relacionamento com Deus. Pecado é você colocar outro Deus no seu coração. Um falso Deus. Desempenho, o Deus felicidade, o Deus promiscuidade, o Deus mamon. Tudo o que você coloca no seu coração, que te dá sentido para a sua vida, que não é o próprio Deus, você fez desse algo o seu Deus. Quer ver? Isso não precisa ser algo pessoal, ou ser algo simplesmente abstrato, mas pode ser um objeto. Olha o Deus de muitas pessoas aqui, ó. Você vive sem isso? Quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? Qual é a necessidade que você tem? Buscar ao Deus verdadeiro ou acessar o seu celular? Esse é o Deus na era secular, um falso Deus que tem criado muitos devotos e muitos templos. O Deus entretenimento. Eu só vou ter sentido na minha vida quando eu for entretido. Nós vivemos nesse mundo e nós não podemos amá-lo. Esse sistema, não cabe neutralidade. Ou você ama a Deus, ou você ama a esse mundo. Nós não podemos servir a dois senhores. Não. E João vai aprofundar, citando as principais características desse sistema de valores. Olha no verso 16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Está aí a tríade deste mundo. Cobiça da carne, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. E quando nós olhamos para essa frase, os desejos da carne, nós entendemos que o homem não é apenas produto do meio, como diziam alguns filósofos, em que nos eximimos de qualquer culpa. Nós somos produtos do meio. Também nós entendemos que o homem não é bom, como dizia Rousseau. Não. Jesus diz que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Isso é o desejo da carne. Ou, em outras versões, a famosa palavra concupiscência. Concupiscência da carne. É algo íntimo, é no nosso coração. Uma extrema cobiça das coisas que prometem satisfazer essa fera que existe dentro de nós. E não venha me dizer que você não tem desejos ocultos no seu coração. Palavra de Deus, meu irmão, Deus nos sonda por completo. Por isso o salmista diz, olha, sonda-me, Senhor, vê se há algo em mim, algo de ruim, de mal, sabe por quê? Há desejos no nosso coração que nós não contamos para ninguém. E há desejos no nosso coração que nós muitas vezes duvidamos que poderíamos ter esses desejos.
Deus sabe. Deus sabe. Cobiça da carne. E o problema é que se você se deixa levar por essa cobiça da carne, e você começa nessa empreitada de satisfazer esses desejos da carne, cada vez que você tentar se satisfazer desses desejos, a fera que habita dentro de você, o seu coração, muitas vezes impuro e hostil a Deus, vai dizer o quê? Você precisa de mais. Você precisa de mais. Sabe por quê? O falso Deus não nos satisfaz. Somente Deus nos satisfaz. Então, se você vai por este caminho da cobiça da carne, dos desejos da carne, em breve você se desumaniza. Você vira uma besta fera. Você fica irracional. É isso que nós chamamos de ser escravos do pecado. Outra acusação, outro fake news que o mundo gosta de falar da igreja é que nós somos escravos de um sistema religioso opressor. Ah, adolescentes e jovens, eu sei que vocês ouvem isso na escola de vocês, dos amigos de vocês, dos professores de vocês. O religioso é um escravo de um sistema que oprime. Mas se João vai dizer que aqueles que vivem na cobiça e nos desejos da carne são escravos desse desejo e vivem pelo instinto de se satisfazerem sempre. Não há um freio. Não há um freio. E na filosofia, a liberdade está no poder do não. Em dizer não, em dizer basta. E não no dizer sim para todas as coisas. Na verdade, nós somos livres. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer que para a liberdade Cristo nos chamou. Nós somos livres. Nós não vivemos nos desejos da carne. Mas em segundo ele diz, os desejos dos olhos também. As coisas estão alinhadas. Por quê? Eu cobiço aquilo que eu vejo. Aquilo que eu observo. E quão difícil é lidarmos com pessoas que se baseiam na inveja. Em que os olhos são cobiçadores. É a famosa frase, a grama do vizinho está sempre mais verde. Porque você olha para a sua família, e acha 1001 defeitos. E aí você olha para a outra família e você diz, eu queria uma família como essa. Isso é desejo dos olhos. Isso é cobiça dos olhos. Eu me dirijo agora em especial aos jovens e adolescentes mais uma vez. Não se baseiem em vidas expostas nas redes sociais. O que mais se vê nas redes sociais é, eu não acredito que fulano e ciclana se separaram. Ai meu Deus, era o casal perfeito. Nossa, como assim? Ai, eu não acredito mais no amor. Gente, rede social é igual propaganda de margarina. Qual que é a propaganda comercial de margarina? É ali pela manhã, todo mundo na mesa. Ali a mesa farta. Todo mundo sorrindo. Bom dia, bom dia. Está maravilhoso o nosso dia. Gente, tem vezes que você acorda na segunda
6 horas da manhã, e está atrasado, acordou atrasado. Você pega o pão ali mofado, o pão dormido, passa ali a manteiga rápido, come mofado não, né? Não pode mofado. Dormido, pão dormido. Você pega o pão ali, rápido ali, coloca, toma um café, às vezes nem dá, passa na padaria rápido, não dá tempo nem de ver a esposa direito, dá um beijinho na esposa, sai. Gente, isso é vida real. As redes sociais nos colocam em expectativas que são mentirosas. E nós somos tentados e caímos pelos nossos olhos. Porque aí sua esposa vai chegar e dizer, ai, você não faz uma surpresa, como fulano ali gravou o vídeo e fez. Comprou um iate para ela, você não compra um iate para mim? Olha o cara, não, misericórdia. Não está entendendo, gente? Nós vivemos muitas vezes nesse mundo que é ilusório. Nós pecamos pelos nossos olhos. E em terceiro, soberba da vida. A soberba da vida. A palavra grega aqui é alazoneia. E o soberbo é chamado de alazon. Na antiguidade era uma palavra que descrevia os charlatães que faziam propagandas de produtos falsos. Aristóteles, por exemplo, utiliza essa palavra para definir o homem que atribui a si mesmo qualidades dignas de louvor que realmente não tem. É um mentiroso. Teofrasto, por exemplo, usou o termo para descrever um indivíduo que frequenta os mercados e fala com os forasteiros acerca das frotas de barco que não tem, dos grandes negócios que não fez. Pessoas que vivem de exibições. É o famoso conversa de pescador. É o soberbo. É aquilo que diz o que não tem. É aquele que diz que é aquilo que ele não é. É aquele que vive de mentira em mentira. E quantas pessoas são assim? Quantas pessoas vão se basear em relações impuras? Martin Buber, ele diz que há 2 tipos de relação humana. Primeiro, a relação eu-tu. E segundo, a relação eu-isso. Eu-tu é eu tratar você como um igual, como um semelhante. Você é meu irmão. Você é meu semelhante. E até aí na filosofia é muito bonito. O padrão de Cristo é mais elevado, porque Paulo vai dizer que nós temos que considerar as pessoas não como iguais, mas superiores a nós mesmos. O padrão é muito mais alto. Mas é bonito. Eu me considero como você como um igual. Então eu me relaciono com você como uma pessoa de carne e osso, com sentimento, com vontade. Mas existe a relação eu-isso. Quando eu te trato como coisa. Como eu te trato como objeto. Quando eu não valorizo você como uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. E dentro da sua semana, faça um diagnóstico. Quantas vezes você tratou os seus semelhantes como eu-isso? Ah, mulheres, meninas aqui, não vendam os seus corpos. Não entreguem os seus corpos como se fossem objetos de prazer. Meninos, não entreguem os corpos de vocês. Vocês não são objetos.
Vocês são alvos do amor de Deus. Alvos do amor de Deus. Essas são as 3 características essenciais do mundo, deste sistema. Por quê? Porque procedem do próprio mundo e não de Deus. Só que esse sistema é transitório. Por isso você correr atrás das cobiças da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida, é como correr atrás do vento, como diz o pregador Salomão em Eclesiastes. E em setembro eu vou iniciar uma série de exposições em Eclesiastes na 4ª igreja. Vou trazer para ele justamente isso, vaidade. Vaidade, a palavra ali é como neblina, é vapor. Correr atrás disso, desse mundo aqui, é correr atrás, é tentar apalpar vapor. Já tentou pegar quando criança? É como uma criança que tenta pegar a bolha de sabão. É transitório. No verso 17 ele vai dizer: ora, o mundo passa, bem como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer ter uma vida duradoura, eterna, olhe para Jesus. Eu disse ontem que o evangelho não é moralidade, não é devassidão, mas não é moralidade. O evangelho é o que Cristo fez por nós. E quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos rejeitar esse amor e amar uns aos outros verdadeiramente. 3 aplicações para nós encerrarmos nesta manhã. Diante da cobiça da carne, confie e se entregue ao Cristo que viveu da renúncia. Diante da cobiça da carne, confie e se entregue ao Cristo que viveu da renúncia. Filipenses 2, o versículo 5 e 7 vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, Jesus tinha todo o direito de dar a carteirada. Falar, às vezes a gente vê ali nos carros, sou filho do rei. Jesus poderia dizer, eu sou filho do rei. Eu mando em tudo aqui. Mas não. Jesus renunciou sua própria vida. Cobiça da carne, Jesus venceu. Nele nós podemos vencer. Ele venceu, ele viveu renunciando a si próprio. Segundo, diante da cobiça dos olhos, olhe para Jesus, que olhou para a cruz como instrumento da sua salvação. Quer cobiçar alguma coisa? Cobice a cruz de Cristo. Persiga a cruz de Cristo. Foque na cruz de Cristo. Hebreus 12, nos versos 2 e 3. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores.
Assim vocês não desanimem nem desistam. Olhar fixo para Jesus. Terceiro, diante da soberba da vida, se firme na humildade de Cristo e seja submisso ao seu senhorio. Filipenses 2, versículos 8 a 11, aqui encerro. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é Senhor. Ele nos amou. Ele é o nosso padrão. Meu irmão, você pode ter o cargo mais importante na sua empresa. Você pode ser a pessoa mais influente aqui nessa cidade, ou onde você mora. Aqui na igreja, você é servo, você é filho amado e você é irmão. As três coisas que somos de Jesus Cristo. Somos servos, somos filhos adotados por meio de Cristo, amados, e somos irmãos. Não há lugar para soberba. Igreja é o único lugar na sociedade em que o que tem o maior status socialmente serve ao que tem um menor status. Nós temos aqui talvez gerentes, políticos, donos de empresa que nos recepcionam, que servem na música, que servem nos ministérios, que são professores, que se dedicam todos os dias, todas as celebrações, no serviço. Você não encontra isso em nenhum lugar. Aqui não há acepção de pessoas, mesmo que o mundo lá fora pregue isso. Nós somos servos, todos aqui nós estamos no mesmo patamar. Aqui não há maior importância porque nós estamos aqui, eu estou falando. Nós estamos servindo até que Cristo volte. Meu irmão, abaixa essa bola aí, baixa essa crista. Está com o nariz em pé demais, soberbo demais. Humildade. Talvez Deus fala assim, ó, segura a onda aí. Você não é isso tudo não. Te conheço. O que é valioso no nosso coração? São os nossos desejos? O que é valioso em nós? É a nossa conta bancária? O que é valioso em nós? A nossa moralidade? O que é valioso em nós? A nossa família? O que é valioso em nós? As 3 viagens que faço por ano internacional? Aos países que visito? Ou o inglês que o meu filho já sabe aos 6 anos de idade? Isso é valioso para nós? Coloque tudo isso diante de Cristo. Quem é mais valioso? Cristo. Sabe o que é mais valioso no seu coração? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Nosso Senhor. Ele é valioso. E é Ele que nos une. Une. Fique de pé do seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai.
Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo. Padrão de perfeição. Padrão do teu amor por nós. Teu Filho é suficiente para nós, Pai. Suficiente para nos salvar. Suficiente para preencher os vazios e as carências de nosso coração, muitas vezes hostil ao Senhor. Agradecemos ao Senhor que um dia nos salvou, que um dia entregou o que o Senhor tinha de mais precioso, o teu Filho, para morrer em nosso lugar, para amarmos aquilo que o Senhor quer que nós amemos, e detestar aquilo que o Senhor quer que nós detestemos. Detestar o pecado, detestar e nos afastar dos falsos deuses, viver em uma relação verdadeira de amor. Pai, é possível. A cultura à nossa volta diz que não é possível. É possível, Pai. O Senhor está conosco. O Senhor mora em nós. Teu Santo Espírito habita em nossa vida. E nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos transforme por inteiro. Nos mude, Senhor. Faça uma transformação em nosso coração. Coloque em nós o verdadeiro amor. Faça de nós uma igreja que viva esse amor. Por favor, Pai, que aqui seja lugar de perdão, de reconciliação, que aqui seja lugar de desenvolvimento, de relacionamentos para a Tua honra e glória, que aqui seja lugar da humildade. Mesmo em um mundo caído e mesmo em meio aos nossos pecados, nós nos achegamos ao Senhor com um coração humilde, desejosos do Teu perdão. Não viemos aqui porque somos superiores, não viemos aqui porque somos melhores que os outros. Nós viemos aqui porque realmente nós entendemos quem somos sem o Senhor. E viemos para agradecer a Tua grande graça manifestada a nós. E que possamos, Pai, pelo Teu Filho, vivermos unidos em amor. Só nele. Só nele. Cuide de nós, Pai. Em nome de Jesus que oramos.